Bom dia para você, bom dia para sua família. Nós estamos começando agora a Palavra do Cardeal. Seja bem-vindo. Esse é o nosso encontro, o seu encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Jarez. Bom domingo. Bom domingo para o senhor, bom domingo mesmo. A gente está vivendo o 5º domingo do tempo comum e geralmente a gente começa a nossa conversa aqui sempre trazendo o Evangelho para que a gente reflita durante a semana. E o Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Deixaram tudo e o seguiram. Esse trecho do Evangelho de São Lucas, que nós lemos hoje na missa, retrata o chamado dos discípulos de modo um pouco diferente do que nos narra São João, por exemplo, né? São Lucas e depois também São Marcos e São Mateus colocam a cena ao longo do mar, Pedro, André, Tiago, João, pescadores, Jesus passa e os chama. Na cena de hoje, Jesus pede a Pedro que leve o barco mais para dentro do mar para pescar mais, né? E Pedro duvida um pouco porque acha que não é hora de pescar. Mas Jesus manda lançar a rede mesmo assim. E aí eles pescam muito peixe. E Pedro então se interroga, mas quem é este? Né? E Pedro logo diz, mas eu não posso nem estar diante desse homem, né? Afasta-te de mim, eu sou um pecador, né? Engraçado, eu poderia ter dito, dá licença, eu vou embora porque sou um pecador. É verdade, é verdade. Mas ele estava no barco dele, né? E Jesus estava de hóspede, né? É verdade. Mas Jesus diz a ele, não tenhas, daqui para diante serás pescador de homens. Pescador de homens para dizer, terás uma outra função, terás um outro trabalho. E eles então, Pedro, Tiago, João, André, deixam tudo, seguem Jesus. É o início da formação da igreja, podemos dizer assim. É verdade. É o núcleo inicial da igreja. Nós sempre vemos ali logo o chamado a uma vocação especial. Mas, na verdade, Jesus está chamando os primeiros discípulos a segui-lo. E é o início da igreja. A igreja formada pelos discípulos que seguem Jesus. Não todos os seguem assim, literalmente, como fizeram os apóstolos. Mas todos são chamados a serem discípulos. E Jesus, anunciando o Evangelho, chama a segui-lo. Então, o discipulado, o seguimento de Jesus faz parte da vida conforme o Evangelho. E essa questão da vocação, há uma vocação é chamar, né? Há um chamado, né? Ou seja, existe um chamado, uma provocação de Jesus para que eles deixem tudo e sigam, né? É a raiz justamente da vocação, é ser chamado, né? Certo. Eles procuram Jesus e o seguem, porque se sentem atraídos por ele e também porque Jesus chamou. De fato, toda a vocação é um chamado especial de Deus. E mais ainda quando se trata da vocação a sacerdotal, a ministerial na igreja, a vocação vida consagrada, são chamados a situações, a estados e a missões especiais que Deus quer confiar. E por isso a origem de toda a vocação é sim o chamado divino. Em todos os relatos do chamado dos apóstolos, da vocação dos apóstolos, transparece essa forma imediata, talvez não tenha acontecido, mas a maneira imediata com que eles respondem sim, com que eles deixam tudo, e alguns evangelistas chegam a usar até o advérbio, imediatamente eles deixaram tudo e seguiram, né? Bem, a gente não pode negar ou dizer assim com toda certeza que isso não tenha sido imediatamente. Sim. Por que não? Né? Sim. Pode ter sido imediatamente também. Mas pode-se supor que também tenha sido pouco a pouco, né? E que deixaram tudo para seguir Jesus tenha sido um processo. Sim. De deixar pouco a pouco o seu trabalho, a sua família, né, as suas ocupações para caminhar com Jesus, estar com Ele. Mas, literalmente, o Evangelho diz também que imediatamente
deixaram tudo e seguiram Jesus. Este imediatamente é de se supor que seja de fato o que diz imediatamente. E deixar tudo significa mudança de vida mesmo, né? Uma mudança de vida. Deixou tudo que havia, tudo que existia e... Claro, e ali aparece neste imediatamente também a percepção da urgência do reino de Deus. Isso. O anúncio do reino de Deus requer uma escolha. Requer uma escolha e às vezes renúncias a coisas que da normalidade do dia a dia para se dedicar de maneira mais exclusiva justamente ao serviço do reino de Deus. E também no sentido da conversão, a escolha, a acolhida do reino de Deus em nossa vida requer conversão, requer mudanças, né? E portanto mudar de rumo, mudar de ocupação faz parte deste processo de conversão ao reino de Deus. No dia dessa semana a gente vai celebrar no dia 11, dia de Nossa Senhora de Lourdes, e que tradicionalmente a gente celebra nesse dia o Dia Mundial do Enfermo, o 30º Dia Mundial do Enfermo que a gente celebra. Todo ano existe uma carta e todo ano existe um tema. Esse ano a gente lembra como tema Sede Misericordiosos, como o vosso Pai misericordioso, colocado um subtítulo, colocar-se ao lado de quem sofre no caminho de caridade. A igreja sempre teve uma atenção especial desde Jesus para o sofredor, para o enfermo sofredor, né? Para o enfermo que sofre. Né? Sim, isso é parte integrante, inclusive, do envio dos apóstolos. Jesus enviou os apóstolos também para cuidar dos doentes. E por isso a igreja entende que faz parte da sua missão, além de ser o exemplo que Jesus mesmo deu. Jesus passou muito tempo cuidando de doentes ao longo dos 3 anos de sua vida pública. Sim. Uma atenção toda especial, cuidando dos doentes. A igreja não poderia fazer diferente. Mas é também uma obra de misericórdia que Jesus não só recomenda, mas exige de todo aquele que quer segui-lo. Visitar os doentes, cuidar dos doentes. Porque o que se faz ao doente é como feito a ele. Então, é uma obra de misericórdia imprescindível. Todos precisamos fazer se queremos ser de Jesus. Esse dia na igreja ele tem um caráter não só de interpelar, como também de provocar para que a gente possa viver essa obra de misericórdia, né, também, né? Sim, e o Papa todos os anos faz uma bela mensagem para esse Dia Mundial das Comunicações, também desta vez, e quem quiser pode procurar na internet a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Enfermos ou dos Doentes. Ela está traduzida em português, vocês vão achar facilmente. Uma bela mensagem. Bonita mesmo. E esta mensagem, ano após ano, aborda algum aspecto deste cuidar dos doentes. E neste caso, é uma atitude misericordiosa que é necessária para cuidar bem dos doentes. Porque muitas vezes cuidar dos doentes é muito pesado, pode significar muito sacrifício. E só mesmo por misericórdia, por grande caridade. Mas a nós é pedida esta grande caridade e por isso não desprezar, não deixar de lado nenhum doente. Dom Dílio, nós terminamos. Aproveito e peço ao Senhor para que abençoe também a todos os enfermos nessa semana que a gente celebra, nesse tempo bonito que a gente celebra os enfermos e a saúde também. Sim, eu recomendo, se eu posso dizer a você que me ouve de qualquer parte do Brasil, dia 11 de fevereiro, participar da missa na intenção dos doentes, se for possível até convidar o padre ou o diácono para visitar algum doente, levar a comunhão ao doente, não esquecer os doentes de sua paróquia, de sua comunidade. Lembrando que Jesus disse, eu estive enfermo, vós me visitastes. Quer dizer, na pessoa do enfermo nós visitamos Jesus. E esta é uma certeza que ele nos deixa, portanto, de uma ação muito meritória e que faz tanto bem. Pelo contrário, não visitar os doentes faz muito mal, porque deixa mal ao doente e deixa mal a nós também. Bem, encerramos então esse programa com a bênção de Deus. Este é o primeiro programa de fevereiro. E que seja um bom mês, um mês de muito proveito em preparação à quaresma que está chegando, mas só no início de março vem a quaresma neste ano. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.